do Senhor, meus amados. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui. E queridos, antes de mais nada, eu quero estar dizendo aqui o tema dessa mensagem. As bênçãos do Senhor liberada através do perdão. E eu gostaria de estar lendo aqui em Mateus, capítulo 6, o verso 14, que diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Se nós não perdoarmos aos homens, o Pai Celestial não nos perdoará. E ele deixou bem claro isso. E eu gostaria de estar aqui fazendo a leitura agora da parábola do servo impiedoso, que se encontra aqui em Mateus, capítulo 18, o verso 21, que diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. 28, né? Acabou ali a gravação. Então, eu gostaria, como essa mensagem é uma mensagem muito importante, sabe? Foi muito importante para mim essa revelação da palavra, e eu acredito que também será para você que está me ouvindo. Então, queridos, por isso que eu decidi fazer assim, essa segunda parte dessa mensagem, porque eu achei muito importante nós estarmos conversando sobre isso. Aqui, primeiro, Jesus, ele estava ali falando que se nós não perdoar as ofensas um dos outros, o nosso Pai Celestial não nos perdoará. E nesse final dessa leitura também aqui, fala assim: também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Então, queridos, aqui conta a história, né, de 2 homens. Os 2 tinham dívida, né? Um deles tinha uma dívida muito alta. E ele foi ali, né, diante do seu senhor, e ali ele colocou as dificuldades que ele estava tendo para pagar aquela dívida, né? O senhor ali se compadeceu, teve misericórdia dele. Ele não somente, né,
ele perdoou a dívida como cancelou a dívida desse homem. Mas, porém, aqui nos fala que ele chegou e viu aquele homem, né? E ele quis uma explicação por que aquele homem não tinha pago ele ainda. Aquele homem falou, olha, é porque eu não tenho de onde tirar, eu não tenho como te pagar. Aquele homem, ele começou a sufocar aquele moço, né? Ele pegou ele pelo pescoço ali, sacudiu aquele homem e falou, não, eu quero receber o que você me deve. E quando ali aqueles servos viu ali aquela cena, né? Aí eles ficaram indignados, eles pensaram com ele, poxa vida, né? O rapaz estava devendo lá para o senhor lá, o senhor cancelou a dívida dele, o senhor perdoou a dívida dele, e agora que era para ele fazer o mesmo com o outro, que está devendo muito menos para ele age dessa forma, não tem coração, não tem um sentimento aí, não tem misericórdia dessa pessoa, né? Poxa vida, eu vou lá e vou falar com o Senhor sobre essa situação, porque é uma injustiça, né? E ali aqueles homens pegou e foi até o Senhor ali e foi falar para ele, olha, sabe aquele rapaz que esteve aqui e o Senhor ali perdoou a dívida dele, cancelou a dívida dele? Outro servo dele estava devendo para ele e ele está lá sufocando o rapaz, está querendo, né, receber do rapaz e ainda por cima ele mandou o rapaz, né, para a cadeia, né? Você já imaginou, queridos, que falta de misericórdia, de amor, né, pelo semelhante, né? Poxa, se ele foi alcançado pelo amor daquele senhor lá que se compadeceu dele, por que não, né? Estar demonstrando o amor por aquele servo dele ali, né? Poderia estar dialogando e ali esperando o momento que aquele homem tivesse o dinheiro para pagar, né? Mas infelizmente, querido, ela não quer ter misericórdia de outra pessoa, né? E agir de igual forma para com outra pessoa. E assim é Deus. Querido, se nós fosse pensar o quanto que nós pecamos contra Deus dia após dia, por que não dizer minuto após minuto, né? E Deus, ele sempre está ali com a mão estendida para nos ajudar. Ele sempre está ali através do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não gostamos que as pessoas falam mal de nós, se nós não gostamos que as pessoas caluniam a nossa vida, se nós não gostamos que as pessoas venham a ser injustas conosco, porque nós queremos ser injustos com as pessoas, porque nós estamos querendo ser juiz de outras pessoas também, né? Então muitas das vezes nós julgamos, nós condenamos, nós fazemos muita coisa aí que não devia, né? E vai haver um dia de acertos de conta, né? A palavra do Senhor fala que vai haver um dia de acertos de conta e quando nós chegar perto de Deus com nossos acertos de conta, quem sabe vai estar lá, né? A pergunta diante de Deus, o porquê que nós não perdoamos os nossos irmãos. Compreender a situação e perdoar o nosso irmão. Então, queridos, eu gostaria de colocar para você um dos pontos que eu falei ali na igreja, né? Que eu estava ali ministrando, que eu falei assim que muitas das vezes nós temos dificuldade de liberar o perdão, porque existe algumas situações, né, gravíssimas, né? E que por acontecer na nossa vida, nós não queremos andar junto mais com a pessoa. Por exemplo, eu coloquei um casal, né? Que vamos supor que ou o marido ou a esposa ali trai, né? E a mulher ou o homem, no caso, ele libera um perdão e tenta estar ali salvando a família, mas de repente vem outra vez a traição e depois mais outra e mais outra. Então chega um certo momento que você tem que tomar uma atitude de não aceitar mais essa situação.
Mas isso não quer dizer que você não está perdoando. Quer dizer que você não quer mais essa pessoa ao seu convívio, né? Mas isso não impede de você ir até ela e liberar o perdão, né? Então, outra situação também que eu coloquei, vamos supor a situação de uma pessoa que ela é violentada. Vamos supor que ela sofreu uma violência, né? E de repente, aquela pessoa, ela guardou um rancor, guardou mágoa no coração dela, porque ela foi violentada. E aquela pessoa que a violentou, mas você pode até liberar o perdão, mas com certeza você não vai querer mais conviver com essa pessoa que te violentou. Então você vai poder liberar o perdão, mas você não vai estar andando com ela, né? Nem por isso você, o fato de você não estar andando com ela não quer dizer que você não perdoou, né? E Deus, ele está vendo que você liberou perdão, só que você não está querendo mais conviver com essa pessoa. Vamos supor um sócio, vamos supor ele tem uma sociedade e de repente um desses sócios pegou e passou a perna nele e pegou lá um dinheiro ali alto, né? Deixou a pessoa ali talvez até numa miséria, né? E a pessoa teve que começar tudo de novo, a pessoa teve que, ficou endividada com os bancos, teve um prejuízo muito alto. Então, queridos, geralmente você não vai querer continuar uma sociedade com um sócio que já te traiu uma vez, né? Ah, mas então eu não quer dizer que eu não perdoei. Eu perdoei a dívida, mas não vou andar mais com ele. Porque eu não vou dar uma chance para essa pessoa me trair de novo, me sabotar de novo. Então, é isso que eu quis dizer. Eu não quero dizer para você que, por uma forma boba, né? Porque nós sabemos que dentro da igreja, né? da religião em si, acontece alguns atritos, algumas guerras, né? espirituais, e ali aquele irmão se levanta contra você, ou você se levanta contra o irmão, enfim, gera ali uma coisa desagradável, né? Uma discussão, um desentendimento, e muitas das vezes por esse desentendimento vem ali a raiz de amargura, a mágoa, né? O ressentimento, né? Então ali por aquela situação você decide a não perdoar mais a pessoa. Mas se um dia Deus trabalhar na tua vida, trabalhar no teu coração e você liberar perdão para essa pessoa, não é por causa de um fato bobo desse que você não vai querer ter comunhão com a pessoa, que você não vai dar outra chance para a pessoa, né? Mas, porém, se também você achar por bem não ter a comunhão com essa pessoa, você tem todo o direito também de não ter uma comunhão com essa pessoa. Simplesmente você libera o perdão e deixa a pessoa viver a vida dela. Aproveitando essa oportunidade, eu quero estar falando para você a respeito de Jacó e de Esaú. A Bíblia nos conta a história de dois irmãos, né? Um chamava Esaú, o outro Jacó. A Bíblia nos relata, aqui em Gênesis, capítulo 25, o verso 23, que diz assim, ó: Disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Isso aqui é um relato da Rebeca, né? da mulher de Isaac, né? Da mulher de Isaac, que ela engravidou. Ela ficou grávida de 2 filhos, né? E ela teve esses meninos. Inclusive aqui no versículo 22, fala assim: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Vou então consultar ao Senhor. Foi aonde que ela foi falar com Deus. Aí Deus respondeu para ela, né? Então, ou seja, Deus já tinha uma promessa na vida de Jacó, né?
Deus já tinha uma promessa na vida dele, Deus já tinha um plano na vida do Jacó desde o ventre da mãe dele. Jacó, depois de adulto, né, tanto ele quanto Esaú, eles começaram ali, o Jacó, ele nasceu depois do Esaú, né, que era gêmeos. O Esaú nasceu primeiro e agarrado nos pés de Esaú veio Jacó, né? E ali dentro do ventre da mãe já tinha ali uma disputa ali, né? No ventre da mãe. Mas porque Deus já tinha algo na vida do Jacó, né? Então aqui, ele fala aqui, ó, que o mais velho servirá ao mais novo. Jacó. O Esaú ia servir o Jacó. E aí aconteceu que, depois deles adultos, o Esaú, ele foi chamado pelo pai, porque o pai já estava ali, né, numa situação bem complicada na velhice, e ele estava sentindo já que estava chegando quase a hora dele partir, o Isaac. E o Isaac chamou ali o Esaú e falou para Esaú: Esaú, olha, eu quero que você vá no campo e ali mata ali um animal e faça aí um ensopado para mim, traga para mim, que eu quero, depois que eu me alimentar, eu quero estar abençoando a sua vida, né? Porque ele era o filho mais velho, ele era o primogênito. Aí aconteceu que Esaú, nessa saída que ele foi, a mãe de Esaú ouviu a conversa entre o pai e o filho. E como ela tinha preferência para o filho Jacó e o Isaac mais para o filho Esaú, o que aconteceu? Ela pegou, chamou Jacó e aconselhou Jacó a enganar o Isaac, que era o pai dele. Enquanto o Esaú saiu para caçar, ele matou ali um animal, fez um ensopado, se vestiu ali com uma pele de animal, né? Porque Esaú, ele era assim, bem cabeludo, né? E não dava para o Jacó enganar o pai dele, apesar do pai dele ser cego, porque o pai dele ia apalpar e ia ver que ele não era peludo que nem o irmão dele. Então o que ele fez? Ele se vestiu com uma pele de animal para poder ir até o pai dele, levar esse ensopado e receber a bênção no lugar do irmão dele. Mas antes disso, teve uma situação que aconteceu entre os dois, que Esaú saiu para caçar. O Jacó sempre foi caseiro, né? Ele sempre ficou ali dentro da tenda, trabalhando ali por perto ali. E ali aconteceu que Esaú, quando voltou para casa, ele voltou muito cansado. Ele tinha passado o dia todo no campo. Eu acredito que a caça foi muito difícil ali dele fazer. E quando ele voltou com a caça, mas estava super cansado. Ele estava muito, exausto e com muita fome. A ponto, né, a Bíblia relata que ele chegou até a sentir sintomas de desmaio, por causa da fome que era muito. Então, ou seja, uma pessoa que está passando muita fome, ela começa a passar mal. E foi o que aconteceu com Esaú. Então, Esaú, quando chegou, ele viu o irmão dele fazendo um guisado, fazendo ali uma sopa de lentilha, né? E ele, quando viu, ali encheu a boca dele de água, né? E ele já estava com fome, e ele chegou: Jacó, você pode me dar um pouco da sua sopa aí para mim, né? Eu preciso comer alguma coisa, eu estou passando mal, eu quero comer alguma coisa, me dá aí um pouco para mim, me alimentar. Só que o Jacó é espertinho, né? O Jacó ali, de um modo até traiçoeiro, né? Ele falou assim: até te dou, mas antes você vai me prometer a sua primogenitura. Ou seja, né? A promessa de Deus na vida do Jacó passou a ser inválida, né? E ele achou por bem, né, cair na astúcia de estar ali enganando o irmão dele, aproveitando de uma fragilidade do irmão dele para poder pegar a primogenitura. Aí ali, né, o Esaú falou: eu estou passando mal, eu estou numa situação difícil, né, e eu estou morrendo de fome. O que me vale essa primogenitura? Sendo que eu estou com fome.
né? Eu quero é comer, tudo que eu quero agora é comer. Eu não quero saber de primogenitura. E ali, né, naquele momento, aquela primogenitura passou a ser de Jacó. Jacó tomou a posse daquela primogenitura, né? Então, Esaú não levou tão a sério essa conversa que teve com ele, mas o Jacó levou a sério porque era um compromisso, né? E antigamente, quando dois homens, eles ali tinham um compromisso um com o outro, eles cumpriam, né? Era uma promessa que eles cumpriam. Então ali, Jacó já começou ali, né, a achar que ele tinha direito da primogenitura, porque o irmão dele já tinha vendido para ele, a troco do prato de lentilha. Então, aconteceu que nesse determinado tempo, que foi o que eu li aqui para você, o Jacó apareceu e enganou o pai, né? E a mãe acabou ensinando o filho a enganar o pai, né? Olha só que coisa feia, né? Ensinando o filho a enganar o pai. Ela vestiu ele ali, preparou a sopa, ele foi lá, levou a sopa, o Isaac comeu, depois foi apalpar ele, viu que ele era cabeludo, aí foi, abençoou a vida do Jacó. E depois, mal ele abençoou a vida do Jacó, quando o Jacó acabou de sair, chegou o Esaú com ali o ensopado que ele tinha feito para o pai. Quando ele chegou ali e falou, pai, eu estou aqui e eu vim trazer aqui o ensopado para o senhor, né? Ele falou, não, mas eu acabei de abençoar agora o seu irmão, o Esaú. Ele falou, não, quem é Esaú sou eu, né? Mas do que o senhor está falando? Daí ele explicou para o Esaú que ele já tinha liberado uma bênção sobre a vida do Jacó e não podia voltar atrás mais. Então todas as bênçãos que ele tinha, ele ministrou sobre a vida do Jacó, pensando que era o Esaú, e não era o Esaú. E com tudo isso daí, o que aconteceu? O Esaú ficou irado, nervoso, magoado. Aqui no texto aqui que eu vou ler para você, aqui em Gênesis, capítulo 27, 30 para você. Olha só. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe ao seu pai. Ele disse, meu pai, levante-se e coma a minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac, quem é você? Ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei. E abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura, implorou ao pai, abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Olha só, e disse Esaú, não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana, falando para o pai dele. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou o pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú, eu o constituí Senhor sobre você e a todos os seus parentes, tornei servo dele, e ele supre de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai, meu pai, o senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá o seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará
do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Então, queridos, olha só que situação difícil, né? O Jacó, quando ele recebeu a bênção de Isaac, o Isaac passou a ser servo do próprio filho. Então o Isaac já não tinha mais direito a nada. Ele não poderia, mesmo que ele quisesse, ele não poderia mais tirar a bênção do Jacó e dar para Esaú. E não poderia estar fazendo mais nada para Esaú também. Então, ou seja, Esaú, ele ficou sem a bênção de Deus em todas as áreas, né? E a bênção do pai também, né? Mas para você ver que depois, né? A história nos diz, né? Que o Jacó, sabendo que o irmão queria matá-lo, o Jacó fugiu. E ele ficou durante 20 anos, né? Ali, juntamente com o tio dele ali, né? Ali ele casou, ali ele formou família e tudo, e ficou ali, trabalhando para o irmão da mãe dele. E o Esaú, como ele viu que o pai não podia fazer mais nada por ele, né? Então ele resolveu pegar e se desviar para outros lados, né? E ele conheceu umas mulheradas lá, hititas, né? E ali ele perdeu a razão, na verdade, né? E ele acabou ali tendo contato com aquelas mulheres que era proibido ter, né? Ele acabou tendo contato com essas mulheres e tudo, enfim. E ficaram 20 anos sem se ver, né? Depois de 20 anos, depois de tanta luta, tanta dificuldade, que eu não vou ter tempo de falar para vocês aqui sobre isso, né? Mas, porque o meu fundamento aqui é falar sobre a mágoa, sobre o ressentimento, né? Então, é por aqui que eu estou assim, dando uma resumida para você da história. O que aconteceu? Chegando lá na casa do tio, ele gostou da filha do tio dele, que era o Labão. Aí ele fez um acordo com o Labão de trabalhar 7 anos por Raquel, né? Aí nesses 7 anos ele trabalhou. Quando ele pensou que estava casando com Raquel, ele estava casando com a filha mais velha do Labão, que era a Lia. Quando ele chegou no outro dia, né? Ele tinha bebido bastante vinho, estava bem alterado e tudo, e quando chegou no outro dia que ele foi ver que ele tinha casado com a mulher errada. Aí lá vai ele conversar com o tio de novo e tudo. O tio falou: não, eu não te enganei, eu tive que dar primogênita para você, né? E a primogênita é a Lia. Então agora você trabalha mais 7 anos para mim, eu vou te dar a Raquel. Aí ele trabalhou mais 7 anos por causa da Raquel. Depois teve lá ele precisava fazer uma riqueza para sair com todos os filhos, a esposa, tudo, né? Dali do local, trabalhar para o Labão. Porque o Labão já estava enganando ele fazia algum tempo já. Então ali ele ficou mais um tempo, eu sei, 20 anos que ele ficou ali, né? Com o tio dele, trabalhando com o tio dele. Depois, Deus, ele fez com que o Jacó fosse encontrar com Esaú. O encontro do Esaú com o Jacó. Eu vou estar lendo para você. Está aqui em Gênesis, capítulo 33. Eu vou ler o em diante para você entender aqui. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel, e as 2 servas colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú
correu ao encontro de Jacó e o abraçou-se. E abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Saul ergueu o olhar e viu as mulheres, crianças, e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceite esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Então, querido, você viu? Eu vou estar aqui, né, dando aqui um resumo dessa história, né? Depois de 20 anos, Deus preparou o encontro de Jacó com Esaú. Nesse encontro, Esaú estava muito bem financeiramente. Nesse encontro, Jacó também estava muito bem financeiramente, mas, porém, a princípio, Esaú estava tão bem financeiramente que não precisava de dinheiro. Ele está recompensando, né, o dano que ele fez para Esaú. Esaú, a princípio, não quis receber, depois ele resolveu pegar de tanto o Jacó insistir, né? E o Esaú fez ali uma proposta dos dois estar junto, né? Do Esaú ficar com ele, né? Ali, estar entre irmãos ali. Só que você percebeu que eles se perdoaram, mas não continuaram juntos. O Jacó foi para um determinado lugar e o Esaú foi para outro determinado lugar. Desde então, a Bíblia não menciona mais a respeito, né? Depois disso. Então, queridos, o que eu quero te dizer? Há situações que você vai liberar perdão para as pessoas, mas você não vai estar andando junto mais com ela. Vai ter outra ocasião que você vai liberar perdão e você vai ter uma certa comunhão com essa pessoa, você vai estar trabalhando com essa pessoa e Deus vai estar restaurando essa comunhão entre vocês, né? Mas não quer dizer que só porque eu libero perdão para uma pessoa que eu tenho que estar com ela. Então é isso que eu quis dizer com essa ministração dessa palavra, né? Entendendo aqui na Bíblia, aqui se você for olhar, né? Foi algo grave? Foi. O irmão passou a perna no outro, traiu o outro, né? E pegou ali áreas financeiras, assim, né? As bênçãos que era para um ficou para o outro e tudo, né? Mas, porém,
o que acontece? Ali precisava ter uma liberação de perdão para que Jacó viesse a ser abençoado, né? E a partir você já imaginou 20 anos aí, o Jacó pagou o preço por esse engano, né? Porque o tio dele ali, se você for fazer a leitura, você vai ver que várias vezes o tio dele enganou ele. Várias vezes o tio dele passou a perna nele, porque ele tinha passado a perna no irmão dele. Então, é a lei da plantação, querido. Plantou, colheu, né? Então, por isso que eu falo para você. Muitas vezes vai acontecer que você vai estar perdoando alguém, liberando perdão para alguém, e essa pessoa, você vai ter convívio com ela. E vai haver um momento também que você vai liberar perdão para alguém que não vai estar mais no seu convívio, porque o próprio Deus vai tirar do seu convívio. No caso, eu vou estar falando com você também sobre o Ló e o Abraão, né? O Abraão, ele levou Ló, né, para ali a promessa que ele teve. Deus tinha uma promessa na vida do Abraão. Abraão pegou e resolveu levar o Ló, que era o sobrinho dele. Em determinado momento, os dois se enriqueceram. A Bíblia nos relata que os dois se enriqueceram, né? Mas aí começaram a ter briga entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, né? Mas não era entre eles ali a confusão, era entre os pastores deles. Só que daí que aconteceu? Abrão e Ló, vendo que não estava dando mais para conviver junto por causa da riqueza, os dois foi próspero, ficou próspero, né? O que aconteceu? O Abrão resolveu falar, ô Ló, dá uma olhada aí e vamos seguir, dá uma olhada aí para onde que você quer ir, né? Se você for para um lado, eu vou para o outro. Ou seja, vamos nos separar porque não está dando certo, está dando muita confusão. Aí teve a separação entre os dois. Mas em determinado momento, lá na frente, se você for olhar, né, quando o Ló ele foi para a cidade ali de Campinas Verdejante e tudo mais, deu tudo errado, né, para o Ló, e o Abraão ficou no deserto, né, o Ló teve ali, vamos dizer a verdade, né, a ganância, né, a cobiça de estar vindo a Campinas Verdejante e querendo ir ali para um lugar onde que os olhos dele agradou e tudo, mas era tudo beleza que exterior, né? Porque ele foi para aquele lugar onde que ele sofreu muito ali e teve que sair de lá corrido, né? E Abrão, ele resolveu ficar no deserto mesmo e ser abençoado por Deus, a bênção estava com ele, as promessas estavam com ele, ele foi bem sucedido, bem abençoado, mas em determinado tempo, lá na frente, aconteceu um problema na cidade, né? Onde que o Ló estava vivendo com a família dele. E quem que foi socorrer o Ló? Abrão. Abrão foi lá e tirou Ló de lá, né? Deu um jeito de tirar Ló de lá e a família de Ló. A mulher de Ló acabou olhando para trás e virou uma estátua de sal. Mas o Ló saiu com as filhas dele de lá e Abrão ajudou ele. Então eu queria dizer assim, ó, se você liberou perdão para alguém e você não ter mais convívio com essa pessoa, mas porém se um dia, né, com o passar do tempo, como aconteceu com Ló e Abraão, em determinado momento, essa pessoa vier precisar de você, de ajuda de você, você pode estar ajudando. Você pode estar ali estendendo a mão para ajudar. Então, queridos, o que eu quero te dizer? Se você liberou perdão, libere perdão de todo o coração. Como Jesus aqui falou, né? Nessa parábola aqui. Que bem no finalzinho, que eu vou estar lendo aqui de volta para você aqui, para mim estar finalizando, né? Olha aqui, que Jesus falou aqui nessa parábola. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Então aqui conta a história dos dois, que um foi perdoado, depois ele poderia perdoar o outro, ele não perdoou o outro, entendeu? E que devia ter menos para ele, ele agrediu o rapaz, lançou o rapaz na prisão. De repente, aquele senhor que tinha perdoado ele anteriormente, resolveu também fazer o mesmo com ele. Por quê? Ele não perdoou o irmão dele, então ele falou, já que você não agiu de misericórdia para com o teu conservo,
eu também não vou agir de misericórdia com você. Você vai pagar todo o dinheiro que você me deve. Ali ele foi torturado, a Bíblia aqui relata, né? Que o senhor dele ficou... Aqui ele foi entregue aos torturadores, né? Ele apanhou bastante. Acredito que também foi encerrado na prisão, né? Até pagar o último dinheiro que ele devia. Então uma dívida que estava já perdoada voltou atrás por causa de uma atitude dele. Então é assim com o nosso Pai Celestial também. Deus, Ele fala para você nessa noite, né? Aqui usando essa parábola. Se você não perdoar aos homens as ofensas, o vosso Pai Celestial não perdoará. Naquele dia você vai comparecer diante do Senhor e o Senhor não vai querer te perdoar também. Amém, queridos? Pare para pensar nisso, tá bom? Grande Deus, eterno Pai. Senhor maravilhoso, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença, agradecendo o Senhor por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu aqui, Pai. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que está me assistindo nesse canal, Tempo de Esperança. Eu quero agradecer a cada um, Senhor, que acessaram essa mensagem, que desde o início até o final está comigo aqui nessa programação. Senhor, eu peço que o Senhor alcance cada coração, cada vida, Pai. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo venha adentrar esse coração, Pai. E essa pessoa, ela venha conseguir liberar perdão, Pai. Para essas pessoas na qual ela não consegue liberar perdão ainda, Pai. Senhor maravilhoso, que ela venha ter a consciência que se ela não perdoar, o Senhor naquele dia não vai perdoar ela. Que ela venha ter consciência que ela é pecadora, que ela é falha, que ela é errante e que assim como alguém errou com ela, ela vai errar com alguém também. E que se ela não liberar perdão, essa pessoa também não vai liberar perdão para ela, Pai. E ou seja, quando nós comparecermos diante do tribunal do Senhor, nós vamos ser julgados pela falta da liberação de perdão, pela falta de nós termos misericórdia um do outro, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar na nossa fraqueza, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, que se tiver algum lugar dentro dos nossos corações ainda, que o Senhor não entrou, que o Senhor venha entrar e que o Senhor venha mudar toda a situação das nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e que nós venhamos, Pai, ter a consciência que nós precisamos viver o amor, viver o perdão, que nós precisamos viver, meu Pai, a cada dia esperando a Tua volta. E que cada dia que passar, Pai, nós venhamos estar preparados com o nosso coração para perdoar, Senhor, as ofensas uns dos outros. É que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique na paz do Senhor, meus amados.